Olá, tudo bem com você? Ana Cláudia aqui da Academia de Radiologia. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar de tela intensificadora, ou seja, os princípios da tela intensificadora. E aí a gente ficou com um pouco de dúvida em falar ou não sobre esse tema, porque existe aí nas capitais aqui do nosso país em que esse sistema já quase não é utilizado. Porém, a gente sabe aí com as dimensões que o nosso país tem locais que ainda são utilizados esses sistemas. Então a gente abriu uma pesquisa aqui no YouTube e aí vocês responderam que esse tema é importante sim para vocês, até porque ele ainda é um tema que cai em concurso. Então hoje a gente tem o sistema CR e os sistemas DR que não vão utilizar mais a tela intensificadora. Porém, ainda quem trabalha com sistemas convencionais vai trabalhar diariamente com esses sistemas. Então vem comigo para esse vídeo para a gente relembrar aí os princípios dessa tela intensificadora, sua estrutura e toda a parte física aí envolvida. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve e não deixa de compartilhar aí com seus amigos para que eles também possam conhecer sobre esse assunto. Bom, então a tela intensificadora ela foi introduzida em 1896, então logo aí na sequência após a descoberta dos raios-x. E ela foi introduzida por Thomas Edison. E o princípio dessa tela é justamente, então vale ponto aí mais importante. Qual a função da tela intensificadora? Básico, converter fótons de raio-x em fótons de luz. Então cerca de 99% aí da imagem latente ela é formada por fótons de luz e menos aí de 1% é formada pelos fótons de raio-x. Então isso significa que o filme radiográfico ele é muito mais sensível à luz do que propriamente aos raios-x. Então você está vendo a estrutura, está vendo o chassi, que é a estrutura que comporta aí a tela intensificadora juntamente com o filme radiográfico. Bom, então qual é o princípio, como a gente acabou de falar? Então qual é o princípio aí? Essa tela intensificadora ela vai converter os fótons de raio-x em luz. Então com isso a gente vai ter uma redução da quantidade de radiação necessária para produzir uma imagem. Por quê? Com uma quantidade menor de raio-x incidindo nessa tela, eu tenho uma produção de fótons de raio-x suficiente para formação da imagem radiográfica. E eu coloquei esse esqueminha aí para você ver a questão do chassi, que é a estrutura que comporta a tela intensificadora, e as camadas da tela intensificadora. Então a gente tem a base lá, que você está vendo que é uma espessura maior, a gente tem a camada refletora, a camada de fósforo, então eu vou passar por cada uma delas, a camada protetora, e aí a gente tem lá embaixo o filme radiográfico, que é onde ele é posicionado. Então, como a gente falou, essas são as estruturas. Então, quando se constrói uma tela intensificadora, eu preciso ter justamente a base dessa tela intensificadora, precisa ter a camada refletora, a camada de fósforo, que você vai ver que é a mais importante, e uma cobertura protetora aí, uma camada protetora dessa camada de fósforo. Então vem comigo para ver cada uma dessas estruturas. Bom, a base. Do que é feita a base da tela intensificadora? Então ele é poliéster. E aí o interessante é que essa camada, essa base, ela tanto é flexível quanto rígida. É rígida a ponto de permanecer na posição e flexível o suficiente para comportar o filme radiográfico e também todas as camadas aí que estão acima desta base. Ela é quimicamente inerte justamente para não ter nenhum tipo de reação com a própria camada de fósforo. Então, e ela é radiolucente, então esse é um ponto importante da estrutura dessa base. Então vamos adiante. Camada reflexiva. Então a base, então é interessante, a base ela não é transparente à luz. Essa camada reflexiva, ela é formada por óxido de magnésio ou mesmo dióxido de titânio. Esses são os materiais, né, as substâncias químicas que formam essa camada
reflexiva. Então essa camada reflexiva, ela tem a finalidade de refletir a luz produzida lá na camada de fósforo em direção ao filme radiográfico. Então quando a camada de fósforo é atingido pelos fótons de raio-x, ele vai emitir luz isotropicamente, que significa em todas as direções. E aí, com uma camada reflexiva, então 2 vezes mais fótons de luz irão incidir no filme radiográfico, diminuindo assim a dose no paciente. Esse é um ponto extremamente importante. Então, tudo que a gente está falando aqui em relação à tela intensificadora, uma das grandes funções que ela tem é diminuir a dose do paciente. Imagine se a gente não tivesse essa tela intensificadora. Então, eu teria uma dose muito maior sendo recebida pelo meu paciente para sensibilizar o filme radiográfico. Bom, e a camada de fósforo? Então, como eu citei, é a parte aí, é a camada mais importante, porque ela é a camada ativa. É nesta camada onde tudo acontece. Então, ela absorve a energia dos fótons incidentes e aí ela converte esses fótons de raio-x incidentes em fótons de luz. Então essa camada, ela tem uma espessura aí entre 150 a 300 micrômetros. Lembrando que ela tem algumas características, até mesmo a sua velocidade desse processo de conversão e a própria resolução energética. Então essa aí, esse material, esses fósforos que são colocados, tem essa propriedade de converter fótons de raio-x em fótons de luz. Então, resumindo aí, a tela intensificadora faz o quê? Absorve os raios-x incidentes, converte esses raios-x incidentes em fótons de luz. Consequentemente, o que a gente tem de benefício com isso? Vai diminuir o tempo de exposição e, como a gente já falou, ele vai reduzir a dose no paciente, que é um fator extremamente importante. E aqui você tá vendo a tela intensificadora, então essa tela branquinha aí, e a gente tem todas essas camadas que a gente falou. Então, quando eu tenho um chassi e o meu filme radiográfico no meio, eu tenho justamente todas essas camadas que você tá vendo aí nessa figura. Eu vou ter o cassete, tenho a tela intensificadora e no meio de tudo isso eu tenho o meu filme radiográfico. Essas telas, elas absorvem 50 vezes mais raio-x do que o filme radiográfico. Algumas telas, elas emitem a luz azul ou emitem a luz verde. Então, pensando aí no processo da exposição do filme. Então, a primeira coisa, os fótons de raio-x, eles vão incidir na tela intensificadora, no seu chassi lá, que é toda essa estrutura que comporta, como a gente já falou. Então, o fósforo, eles vão absorver esses fótons de raio-x, porque essa camada de fósforo está lá na tela intensificadora. Vai ocorrer a conversão que a gente viu dos fótons de raio-x em fótons de luz. Então eu tenho a emissão de muitos fótons de luz e esses fótons de luz sensibilizam o seu filme, formando aí a imagem latente, que é aquela imagem ainda que eu não visualizo. Somente após o processamento desse filme radiográfico que eu consigo então ter a minha imagem visível. Bom, então espero aí que você tenha feito essa revisão aí das telas intensificadoras e que esse conteúdo tenha sido útil aí para você. E se esse conteúdo faz sentido, deixa aqui nos comentários abaixo e se você tiver alguma dúvida também. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!